Alegria, que é a Casa Espírita Allan Kardec, aqui em Matias Barbosa, disponibiliza mais um estudo para a noite de hoje. E hoje quem vem falar para a gente é o nosso irmão Gilson Lombardi, da Casa Espírita Renascer, também aqui em Matias Barbosa, que ele vem falar para a gente do Evangelho de Jesus, que nós possamos ouvir com nossos corações, que possamos estar de mente aberta para que Jesus possa acessar os nossos pensamentos, para que ele possa fazer a transformação onde é necessário. Fica conosco, Senhor Jesus, mais uma noite, que nós possamos estar contigo com nossos pensamentos e que tua presença possa ser sentida nessa noite em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje, fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Via de Luz, as perguntas 696, 697, do Livro dos Espíritos, e agradecendo a Casa Coirmã, a SEAC de Matias Barbosa, a oportunidade de nós podemos estar aqui estudando juntos. Então, nós aproveitando este momento, nós vamos iniciar com um poema de Khalil Gibran sobre o casamento. Amai-vos um ao outro, mas não façais do outro uma prisão. Deixais antes que seja um mar ondulante entre as margens de vossas almas. Esse poema de Khalil Gibran, falando sobre o casamento, e nos adverte muito do nosso dia a dia, da nossa vida conjugal. Então, Almitra falou novamente e disse: e quanto ao casamento, mestre? E ele respondeu dizendo: nascestes juntos. É bom avaliarmos. Nascestes juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis junto quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Ah, estareis juntos, mesmo na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa união e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixais antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebeis de uma só taça. Parti o pão ao meio, mas não comais do mesmo pão. Cantai a dançar juntos, mas não deixais que cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não aos cuidados um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiadamente juntos, pois os pilares do tempo estão afastados e o carvalho e os ciprestes não crescem à sombra um do outro. Khalil Gibran, citação do livro O Profeta. Isso nos adverte esse poema em todos os sentidos, baseado no estudo do Evangelho, nos que nós preparamos, porque, olha, ficar juntos, mas não demasiadamente juntos. Em todos os sentidos, sim, quer dizer, nós temos que viver juntos, mas continuar sendo um e o outro,
e não ser a vida do outro, nem querendo que o outro seja a nossa vida. Então, porque o relacionamento é assim, às vezes, depois que há o matrimônio, a gente quer ser o outro, quer que o outro seja nós. Criando conflitos porque somos individuais e conhecemos a pessoa daquela maneira, como ela é. A partir que tornamos ela como nós, já se torna difícil a convivência, porque sabemos que todos temos as divergências e as dificuldades. Mas então, baseado no estudo do Evangelho, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Então, alguns fariseus também vieram para juntos de Jesus para o tentar. E lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque os fariseus naquela época, eles não aceitavam. Então tinha que ter o apedrejamento, no devido adultério. Então aqui Jesus nos adverte que no decorrer do tempo as coisas foram melhorando, foram mudando. Então ele respondeu assim, e ele respondeu: não deixes o que aquele que o criou, o homem, desde o início, o fez macho e fêmea. E que lhes disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. E que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e se casar com a outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Isso está em Mateus. Então, aí nós vamos falar assim, olha, nada é imutável a não ser o que vem de Deus. A não ser o que vem de Deus. E tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é ordem divina é a união do sexo, para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tão pontos humanas que não existe no mundo inteiro a mesma na cristandade dos dois países, onde elas sejam absolutamente desiguais. E não há mesmo um só país em que ela não tenha sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região, em uma época, é adultério em outra região, em outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses da família, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, em certos países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, é só o casamento civil é suficiente. Então elas mudam. Porém, na união do sexo, a lei, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável,
como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Então, quando fala, né, que Deus uniu, o homem não separa, essa lei exclusiva que é a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se entenda sobre seus filhos e que eles sejam dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração. Essa é uma pergunta, né? De modo nenhum, porque o que se leva em conta não é a lei da afeição de dois seres. O sentimento mútuo atrai para o outro, já que a maioria das vezes essa satisfação é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, porque às vezes o relacionamento, a pessoa vai pelo momento. Então, no decorrer da passagem do tempo, né, e quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz que os esposos igualmente também estão e devem ser muito felizes. Então, essa advertência do Evangelho para nós é porque a gente tem que avaliar que o tempo, no decorrer do tempo, as coisas mudam, nós mudamos, envelhecemos, às vezes não ficamos mais tão bonitinhos mais e financeiramente também não. Então, é a lei do amor. E basear no relacionamento sempre aquilo que nós chegamos, aquilo que nós deixamos, aquilo que aproveitamos um do outro, aquilo que o caminho prossegue, é a advertência de Jesus para todos nós. Sermos fiéis a Deus, fiéis ao Cristo. Né? Então, prosseguindo sempre o estudo do Evangelho, nos fortalece com Jesus, como ele disse sempre, né? Comigo o fardo é mais leve e o jugo mais suave. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina pode substituí-la. Daí resulta que, frequentemente, o que se uniu à força por si mesmo se separa, e o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio se foi pronunciado com uma forma banal. E isso, então, chama-nos a atenção, né? Se foi pronunciado com uma forma banal, e são assim que as uniões se tornam infelizes, que acabam se tornando criminosos dupla felicidade. Quando ele é baseado no que se diz aqui no Evangelho, apenas no decorrer dos interesses materiais, esquecendo que o tempo, que os anos, e fortalecendo no companheirismo, na amizade, procurando entender que o relacionamento, por isso criou aqui no Evangelho, e nós vamos estudar mais para frente, a permissão do divórcio. Porque quando ele é baseado somente nesse interesse, ele torna difícil a continuidade do relacionamento. E precisamos compreender que todo aquele que se une e todo aquele que tem uma passagem na vida um do outro, seja por tempo, por minuto, por segundo, todos nós tanto deixamos um pouco de nós, como também levamos um tanto do outro. São vários aprendizados nesta vida, nesse relacionamento.
Por isso o proceder da caminhada. Porque se quando nós chegássemos à Terra, já tivéssemos uma diretriz de caminhada, uma agenda determinada do nosso caminho, seria fácil a caminhada. É necessário as diversidades para o progresso e para o entendimento, mas compreender sempre que todos somos criados por Deus. Somos criaturas de um Criador. Devemos prosseguir na caminhada. Então, diz assim: são assim que as uniões infelizes que o acabamento se tornam criminosos e são duplas infelicidades, que seria evitada se, na condição do casamento, não esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Então, esse poema, de Khalil Gibran, ele fala isso para nós. Essa individualidade, saber que um é um, o outro é outro. Ele fala da gente, das duas taças, de repartir o pão, mas nunca comer do mesmo pão, nunca beber da mesma taça. O que quer dizer isso? A taça somos nós. Não julgar tudo a nossa responsabilidade só no outro. E as culpas de nossas também, sempre no outro e vice-versa. Aí se torna na lei do amor e, aos olhos de Deus, a lei do amor, quando Deus disse: vós sereis uma só carne. E quando Jesus advertiu: não separareis o que Deus uniu. Isso não deve ser entendido segundo as leis instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. Então, assim prosseguindo, deve-se, então, considerar a lei civil supérflua e retornar-se aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. Porquanto a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses das famílias. Então, ela é necessária. Ela é necessária porque se a caminhada foi difícil, então a lei civil ela dá essa condição. Então também, e eis que por ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas absolutamente nada opõe à lei civil, seja uma decorrência da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda muitos presentes, já perderam bastante o seu domínio sobre os povos esclarecidos e acabarão por desaparecer com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males sem números, as faltas e mesmo os crimes que resultam das uniões realizadas, tendo em vista apenas interesses materiais. Então, essa é a lei da separação, do divórcio. Porque quando ela é baseada somente nos interesses materiais, aí o divórcio ele regula a situação, regula o direito de um, o direito do outro. Aí voltando a Jesus, né? Mas o que Deus uniu, o homem não separa. É a união de compromisso, a união de alma, a união de companheirismo. Então, e um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos,
ouse devolver a liberdade. Se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de união irregulares. Então, se ela não fosse indissolúvel, como é que ficaria a situação das uniões irregulares? Então, aqui fala, olha, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Então, quando a lei divina não é levada em consideração, então tem o divórcio para atender as partes. Então, nós vamos procurar compreender, e Jesus vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca, uma afeição sincera. Ele proíbe. É verdade, é qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso levar em consideração os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, isto é, a morte por apedrejamento, querendo abolir uma prática bárbara. Jesus precisava, entretanto, estabelecer em lugar uma penalidade e a encontrou na desonra, que deveria representar a proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil, substituindo uma lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria passar pela prova do tempo. Então Jesus advertiu que, pela prova do tempo, desde o início, o tempo vai aperfeiçoando, os seres vão evoluindo, vão compreendendo, vão direcionando a união mais saudável, mais harmônica, e uma união pelo amor divino. E sempre as uniões que geralmente acontecem na separação, e principalmente quando nessa separação nós temos os filhos, a compreensão do casal, de a necessidade do caminho e da caminhada onde os dois fortalecem o lar. Porque o lar é a escola primeira de fortalecimento, de base para os homens do futuro, para a responsabilidade com o próximo. Esse é o entendimento nosso dentro dos estudos. Então, mesmo a separação, o fortalecimento da amizade, sabendo sempre que aquele que passou deixou algo na nossa vida marcante e também levou algo de nós marcante, porque sempre se contribui. Agora, quando é conflitante, não há necessidade do continuamento, porque, como diz o Evangelho, torna-se duas infelicidades, prejudicando um ou outro e a família. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 695, o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza?
Aí a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Ela é um progresso na marcha da humanidade. E a pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E a resposta: o retorno à vida dos animais. A união livre e fortuita do sexo pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade, e o qual colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Aí nós vamos na pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Como nós lemos no Evangelho, quando Jesus determina e fala que aquela lei é daquele tempo. Mas no decorrer, os homens vão aperfeiçoando, vão modificando, vão dando condições um ao outro. E a gente fala que as leis, elas são favoráveis a todas as pessoas. Mas em todo o cumprimento das leis, a gente pode exercer a lei de justiça e de amor. Mas sempre colocando o amor na justiça, o amor nas leis, para que se torne, como Jesus disse, o fardo mais leve e o jugo mais suave. Sempre o amor nas atitudes, o fortalecimento das uniões, isso se torna tudo mais brando e mais suave. Então, sempre lembrando que o Cristo veio nos ensinar, através do Evangelho, a sua passagem nas notícias do Boa Nova. Boa Nova, boas notícias. Ele caminhou ainda indo ao Calvário como se nada acontecia, tranquilo e sereno. Então, olha, Jesus caminhava ao Calvário, passando com serenidade entre a humanidade. Então, se nós vamos passar por um momento de dificuldade, de uma separação, sejamos também aquela passagem do Cristo, sereno, suave, sabendo que é necessário, que aquilo veio e será para um novo encontro entre almas. Então, a 697, ela nos questiona. Então, é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as leis naturais são imutáveis. Quer dizer, somente as leis naturais são imutáveis. Somente as leis, aquilo que as almas se unem, as almas se encontram. Então, são leis naturais. Aquilo que a gente sente em todos os casais, o prazer de estar juntos, de fazer as mesmas coisas juntos, como o poema de Gibran, dançarem juntos, mas cada qual respirando o seu canto, o seu ar. Então nós vamos aproveitar o Vinha de Luz para que nós possamos falar um pouco da vida conjugal. A vida conjugal no Vinha de Luz, no capítulo 137, ele diz assim: as tragédias da vida conjugal costumam povoar
a senda comum, explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimientos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Abre a mente entrando em falso rumo. São os desencontros, porque nós falamos sobre a calma, a paciência, o respeito, a tolerância, o diálogo, para que abra um leque de compreensão e de entendimento. Semelhantes situações, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob a escola de fé, no círculo do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. Então, com o Cristo, que nós lemos aí no Livro dos Espíritos, na 697, o que é natural, ele tem uma caminhada mais suave, mais branda. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque das provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construído na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se desconverte em instituição detestável. E nós lemos também no Evangelho que é aquele casamento onde coloca-se absolutamente, às vezes, só a beleza, só a parte financeira, só os interesses familiares, como era em outros tempos. Se casavam pessoas que tinham que ter situações compatíveis um para com o outro. E com o tempo acaba se tornando uma instituição detestável, porque as pessoas não se toleram. Então, é muito hoje, nos tempos modernos de hoje, nós devemos ter essa atenção com a união, as orientações para a família e saber que tudo na família, os pais, é o segmento para os filhos do entendimento, da compreensão, da amizade. Então, o cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Então, com Jesus, com o Evangelho do Lar, com as orientações desde a base do que é família, como nós lemos aqui, que o lar é a escola primeira. Busque-se ao lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Sempre nas dificuldades passageiras, colocar a esperança, o fortalecimento na atual conjuntura de hoje, onde todos estamos mais nos lares, dentro dos lares. Vem também, em muitos casos, a dificuldade financeira, o desemprego, as situações
de convivências mais constante um para com os outros, dentro da mesma casa, aí vem a calma, a paciência, o respeito, a tolerância, o diálogo, né? Então, a paciência e a esperança que seja a lâmpada acesa no caminho. Então, encerrando essa leitura do Vinha de Luz, ele fala assim: tua esposa mantém-se em nível inferior à sua expectativa? É uma pergunta para mim e para todos nós. Ela mantém em nível inferior à nossa expectativa? Lembra-te que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Para a gente refletir, avaliar. E teu esposo é ignorante e cruel? Porque sempre a culpa é do outro. O esposo é cruel. E a mulher não corresponde mais à expectativa. Nós vamos colocando sempre um jeitinho de refazer quem tem a culpa no relacionamento, onde nós devemos colocar o amor, a necessidade de estar juntos, aquilo que nós chegamos e deixamos de bom. Não ouvistes o que Jesus disse? Que o companheiro que Deus te concedeu, que a mulher que Deus permitiu estar conosco, o que Jesus afirmou para todos nós: tendes fé, tendes bom ânimo, eu estou com vós até o fim dos tempos. Então, nós caminhando para o encerramento desse estudo, agradecendo a oportunidade da nossa casa co-irmã SEAC, e nós vamos encerrar com o livro de Conduta Espírita, na 47, perante Jesus. E tudo que nós estudamos, nós vamos nos colocar perante Jesus. Olha só. Em todos os instantes, reconhecer na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Jesus nos aceitou. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembra-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso. Repouso em débito, deserção do dever. Sem execução de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Uma prece silenciosa, a gente lidar com o acatamento, com a paciência, negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionamento terreno, reconhecendo-los como luz do mundo. Reconhecer Jesus como luz do mundo, quando ele diz: brilhe vossa luz. Renunciar às comemorações natalinas, que traduzem excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Então aqui fala
que quando nós vemos no período natalino tantas festividades, mas que aqui nos orienta os irmãos menos felizes. Que a gente tenha atenção, vamos fazer tudo, mas ter atenção com os irmãos menos felizes. Os verdadeiros amigos do Cristo, reverenciá-lo em espírito, identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus. Identificar cada um de nós a posição que nos cabe em relação a Jesus. Diante do estudo que nós realizamos, como é que nós encaixamos dentro desse capítulo 22, da pergunta 696, 697, no Via de Luz, como que nós nos encaixamos no relacionamento nosso a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. Estamos longe, muito longe. Nós somos aprendizes na terra, aprendizes do Evangelho. Jesus é o mestre, é o modelo, é o guia, é o caminho, é a verdade e a vida. É o médico de nossas almas. É um instrutor constante, nos dando condições a cada dia ser melhor que ontem, hoje ser melhor, e assim sucessivamente a cada instante. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. De cada dia, lembrar quando Jesus diz, vinde a mim. De cada instante, lembrar que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Somos o rebanho, somos todos o rebanho, e Jesus é o divino pastor. Agradecemos também a Jesus essa oportunidade. Agradecemos a casa que nos proporcionou esse estudo de hoje. A Casa Secal, de Matias Barbosa, e desejamos a todos os nossos irmãos paz, saúde, prosperidade, e que Jesus, o Mestre Divino, derrame sobre todos nós, sobre a humanidade, sobre esse momento de dificuldade no mundo, as suas mãos dadivosas e carinhosas, e que possamos permanecer sempre, como nos diz o Evangelho, com a esperança, com a coragem, com o bom ânimo, que tudo passa. Muita paz. Agradecemos o belíssimo estudo da noite de hoje, que nosso irmão Gilson Lopardi possa ser amparado pelo Mestre Jesus e assim também para a sua família. Que nós todos possamos ter uma noite de paz, que possamos pensar e relembrar os ensinamentos do Mestre, para que a gente possa continuar nossa caminhada a cada dia. Fica conosco, Senhor Jesus, para sempre. Que assim seja.